Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu gostaria de enfatizar a parte terminal desse versículo, é onde nós vamos deter e concentrar toda a nossa fala. Diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus enviou o seu Filho ao mundo com um propósito. E Jesus se manifestou nessa terra, não para ser um grande pregador, não para ser um mestre da moral, um sábio pensador, um fundador de uma nova religião, nada disso, embora haja especulações acerca do que foi apresentado, de que Jesus é apenas mais um entre tantos filósofos, mestres e pensadores que por este mundo já passou. Mas a Bíblia, ela nos assegura com extrema veemência que o propósito da vinda do Filho de Deus a este mundo, da sua manifestação entre os homens, foi justamente destruir as obras do diabo. Do diabo. E quais são as obras do diabo? A Bíblia não esconde, não disfarça, não ignora. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Essa é a tríplice missão do diabo: matar, roubar e destruir. Esse é o seu propósito, esse é o seu intuito neste mundo: matar, roubar e destruir. Então essa é a sua obra. E Jesus se manifestou para desfazer toda essa obra. Então nós vamos aqui pontuar essa tríplice missão do diabo, para que nós venhamos entender esse mistério da manifestação de Cristo. Então a primeira obra do diabo, ela é matar. Ele é um assassino nato. A sua vida é matar. Interessante que a Bíblia não mostra, não apresenta o diabo dando a vida a nada, porque ele em si mesmo não tem vida. O seu prazer é matar. E ele vem com toda a sua fúria, ele vem com toda a sua sagacidade, com o único objetivo de matar teus sonhos, matar tua esperança, matar tua fé, matar os teus ideais, matar. Essa é a síndrome de Lúcifer. Ele sabe que está morto e é só uma questão do tempo, porque a morte eterna é um juízo divino sobre a sua vida. Então ele pensa: o quanto mais pessoas ele levar consigo, lucro será. Minha mãe conta uma história que na década de 80 aqui na nossa cidade, houve um rapaz que foi diagnosticado com HIV. E ao ser diagnosticado, a sua primeira atitude foi injetar em uma seringa o seu sangue e sair aplicando nas pessoas. Qual era a sua mentalidade? Qual era o seu raciocínio? Eu sei que eu vou morrer, mas o máximo de pessoas que eu levar comigo é lucro. Eu assistindo uma reportagem, essa semana ainda, onde mostrava um playboy, sabe, que já tinha infectado, ele tem HIV, já tinha infectado várias mulheres, justamente por causa dessa síndrome luciferiana. Ele sabe que vai morrer, mas ele não quer morrer sozinho. Então ele quer levar o máximo de pessoas para o lago do fogo, que é o inferno, e a Bíblia se refere à segunda morte. É isso
que há no Satanás. Então ele vem para matar. Ele vem para matar a nossa vida, para matar o brilho dos nossos olhos. E eu vejo tantos jovens morrendo hoje, morrendo no sentido figurado, morrendo no mundo das drogas, morrendo no mundo da promiscuidade, morrendo em uma vida vazia, em uma vida sem esperança, em uma vida sem sentido, em uma vida sem expectativa. Mas nós precisamos anunciar para esses jovens que estão como zumbis, peregrinando neste mundo sem rumos definidos. Nós devemos dizer a eles que Jesus veio para manifestar a sua glória e desfazer com todas as obras de Satanás. Se o versículo de João capítulo 10, versículo 10, terminasse somente na sua parte inicial, que diz: e o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir, seria um desespero. Seria um desespero. Eu estaria aqui aflito, eu estaria aqui tenso. Mas o versículo não termina aí. O mesmo versículo continua dizendo: mas eu vim, é o próprio Jesus dizendo, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vamos anunciar a esses jovens que existe vida em abundância. O que Deus tem a nos oferecer vai além do que é suficiente, vai muito além do que é necessário. É vida em abundância. Os jovens, assim como o Saulo contou seu testemunho há pouco tempo, precisam saber que em Cristo existe vida, e não existe uma simples mera vida, é vida com abundância. Existir por existir, eu costumo dizer que até os vermes, os germes, os micróbios existem, mas deve haver sentido nessa vida. Deve haver um sentido maior, deve haver um propósito maior, e somente em Cristo nós encontramos essa resposta de uma vida, e uma vida com abundância. Ser feliz sem precisar do efeito de drogas, ser feliz. Eu vejo aqui tantas vidas, tantas histórias, que o inimigo veio para matar, mas Jesus entrou com providência e ofereceu vida, e vida em abundância. Vida em abundância. No momento que Saulinho estava contando seu testemunho, não sei se vocês perceberam, Saulão dobrou os seus joelhos, porque mais do que ninguém ele sabe o que passou, ele sabe o que sofreu, ele sabe que Jesus entrou com providência, trazendo vida e vida em abundância. Eu imagino que esse ano, Saulão, né, o avô, esperava ver seu filho no evangelho, mas seu filho no altar estava fora de cogitação. Mas é assim que Deus faz, Ele surpreende toda a nossa expectativa. Ele vai além do que pensamos, Ele vai além do que imaginamos, Ele vai além do que pedimos, Ele vai além do que esperamos. Conforme o seu poder que opera em nós, Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais. Olha eu aqui, gente. Olha eu aqui, o que Deus fez com a minha vida, me tirou do mundão e me colocou em sua casa. Hoje eu sou filho, hoje eu descobri quem eu sou, hoje eu tenho identidade, eu sou filho de Deus. E é isso que as pessoas precisam entender. O inimigo veio para matar, mas o Filho de Deus se manifestou para dar vida, e vida em abundância. Vamos anunciar aos quatro cantos dessa terra, durante o dia e durante a noite, que em Cristo existe vida sim, e vida em abundância, para que as pessoas não se entreguem. Essa semana, primeira semana de novembro, 4 suicídios em nossa cidade. Isso não é normal, gente. A opressão que há nessa cidade é grande demais. A falta de empresas, de indústrias, de fábricas que não geram emprego, faz com que os jovens vivam uma vida ociosa, e a ociosidade conduz os jovens às drogas, e essas drogas estão acabando com a nossa juventude. Nós precisamos anunciar que em Cristo existe vida. Nele há vida sim. E a outra missão, propósito do diabo, ele veio para matar, e a Bíblia diz que ele também veio para roubar. A tríplice missão: roubar,
matar, roubar. Ele veio para roubar. E sabe o que é? Preste atenção aqui, irmãos. Ele veio para roubar tudo que Deus tem para você. Roubar os planos de Deus, roubar os sonhos de Deus, roubar os propósitos de Deus. Ele veio para roubar. Ele veio para roubar, sabe o que? Ei, é para você que é crente. Roubar a alegria da tua salvação. Ele veio para isso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não vou me aprofundar muito, mas apenas acredita no que eu vou falar. A Bíblia nos diz que aquele que o Espírito Santo selou, está selado. E nada nem ninguém nos afastará do amor de Deus. Então salvação não se perde. Porque a salvação não é uma conquista humana, não é um mérito humano. Salvação não se perde. A Bíblia fala do anjo que escreve o nosso nome no livro da vida, mas não fala do anjo que apaga, não. Salvação não se perde, mas existe uma coisa que se perde. É a alegria da salvação. Davi pecou e você sabe muito bem o pecado de Davi. Eu não vou ser aqui promotor desse caso, mas eu só vou te dizer uma coisa. No Salmo 51, o Salmo da confissão, olha a oração de Davi. Ele diz o seguinte: restitui-me, ó Deus, a alegria da tua salvação. Ele não pede restituição da salvação porque ele sabia que ele era salvo. Ele pede, sabe o que? A alegria. Ele tinha perdido a alegria. Então há pessoas que estão no nosso meio que são salvas, que pertencem a Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, mas a sua fé esmoreceu, mas a sua esperança desfaleceu, já não tem mais o brilho no seu olhar, no seu sorriso, no seu semblante. Você se acostumou com a superficialidade, você perdeu o seu primeiro amor. Então vir ao culto é uma questão de rotina, é uma questão de costume, é uma questão de tradição. E sabe por que isso está acontecendo com sua vida? Se você ainda não percebeu, o diabo ele roubou a alegria da tua salvação, porque ele sabe, meu irmão, porque um crente alegre é um crente firme, é um crente perseverante, é um crente disposto a viver as promessas, a viver os sonhos de Deus. Então ele quer roubar essa alegria, porque se você não tiver essa alegria da salvação, meu irmão, nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer na sua vida. Você vai fechar as portas para o agir de Deus. Jesus diz isso nas igrejas: tenho porém contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor. Quando Jesus diz isso, a igreja é uma igreja ativa, é uma igreja viva, é uma igreja dinâmica, é uma igreja que todos os departamentos e ministérios funcionam normalmente. Essa igreja era uma igreja exemplar em tudo. Só havia um problema nessa igreja, na igreja de Éfeso, é que eles tinham perdido a essência do primeiro amor, a essência de estar em casa, sabe? Que o culto começa na sua casa. O culto começa na sua casa. Quem é crente de verdade sabe o que eu estou falando. O culto começa na sua casa, quando você já começa a se arrumar, já louvar a Deus, já engrandecer o nome do Senhor, e você se sente atraído pela presença do Senhor. E não é partida de futebol que vai te impedir de vir ao culto, não é programa de televisão que vai te impedir de vir ao culto, não é visita que vai te impedir de vir ao culto, não é visita. John Miller, um homem que leu a Bíblia 200 vezes e 100 delas de joelho, minha mãe aqui inspirada na vida desse homem, leu a Bíblia toda de joelho uma vez. Eu estou tentando, ainda estou um pouquinho longe, mas John Miller simplesmente, a sua esposa diz bem assim: Miller, abriu a porta do quarto e disse: a rainha da Inglaterra veio aqui, ela deseja lhe visitar. Ele disse: diga a ela que eu estou orando, não vou poder atendê-la agora. Meu Deus, isso é história, gente. Pesquisa e o Google vai te mostrar. Quer ver outra?
Ponyokshu. Eu estive na Coreia do Sul, fui à fazenda que ele criou, uma fazenda enorme de oração, uma montanha de oração. A igreja comprou uma montanha e fez uma montanha de oração. Lá tem um cemitério, lá tem os dormitórios, lá tem um templo enorme, um refeitório. É uma coisa incrível. Um dia a secretária dele ligou e disse bem assim, ou melhor, o presidente da Coreia do Sul ligou para ele e a secretária disse, ele não pode lhe atender porque ele está orando. E o presidente, como assim? Passe para ele agora. Ele está orando, e quando ele está orando, ele não atende mais ninguém. Mas aqui é o presidente. Eu não posso, é ordem. E ele ficou chateado. O presidente, depois de muito insistir, um tempo depois, conseguiu falar com o reverendo Ponyokshu. E o presidente começou a dizer, eu falei com sua secretária, mas que menina intransigente. Era importante, ela não passou para você, dizendo que você estava orando. E o Ponyokshu disse, ela está certa. Quando eu entro em audiência com o meu Criador, eu não tenho mais tempo para ninguém. Esses homens de Deus não era por acaso, não era em vão. Não era em vão, não havia quem o impedisse de ir ao encontro de Deus, a cultuar a Deus. E hoje eu vejo que qualquer coisa é motivo para a gente não ir para o culto. Qualquer coisa, é quando a nossa vida não é mais um culto. Aí a gente encontra um álibi, inventa um pretexto, cria um subterfúgio, mas no fundo a gente sabe que não passa de desculpas esfarrapadas. Essa é a verdade. Mas o que vem ao caso aqui, irmãos, ele veio para matar e roubar. Não deixa ele roubar a alegria da tua salvação. Cuidado! Se o inimigo roubar a alegria do teu coração, o seu ministério não será frutífero. A alegria da tua salvação, perdão. Seu ministério não será frutífero. As coisas não vão acontecer, não vão fluir. Em nome de Jesus, entenda isso. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se a obra do diabo é roubar, a obra de Jesus aqui é restituir. Ele repreende o gafanhoto migrador, e ele nos faz restituir. Tem uma hora que Deus fala para o seu povo, eu não lembro qual é o livro, e não lembro o endereço, mas lembro que está na Bíblia, que Deus diz bem assim, não há quem clame, e não há quem peça restituição. Deus está dizendo ao povo, clame restituição. Clame restituição. E depois ele promete lá em Joel, restituirei os dias que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. E Deus está dizendo assim, clame restituição, restituição. Se você deseja ter novamente a alegria da salvação em sua vida, clama, chega assim, Deus, eu não aceito isso, Deus, eu não admito ser um crente sorveteriano, frio, gelado e docinho, agradável, né? Eu não admito, Deus, eu quero o fervor do teu Santo Espírito, eu quero sentir o calor, deixa queimar, é você que tem que deixar, Senhor, eu quero mais, eu não quero viver na superficialidade, eu quero mergulhar e navegar nos teus mistérios, eu navegarei, como diz a canção, eu quero mais. Então, meus irmãos, o inimigo veio para matar, Jesus veio para dar vida. O inimigo veio para roubar, Jesus veio para restituir. Agora, a terceira ação do inimigo: matar, roubar e destruir. Ei, não se engane. Enquanto você brinca de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para destruir, ele quer destruir tua vida. Ele quer destruir o teu casamento. Ele quer destruir a tua família. Ele quer destruir os teus filhos. Ele quer destruir o teu ministério. Ei, ele quer destruir a tua igreja. Abra os olhos. Que é isso que ele quer. A satisfação e o prazer dele está na destruição total. Na destruição total, é isso que ele busca, é isso que ele almeja.
Agora, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Se ele veio para destruir, Jesus veio para edificar. No Salmo 127, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os seus sentinelas. Então, se não for Deus edificando a sua vida, meu irmão, é em vão todo trabalho, é em vão todo esforço, é inútil toda dedicação, todo ímpeto, todo afinco, todo empenho. Você tem que alicerçar a sua casa sobre a rocha, porque você sabe que temporais e vendavais vão vir, mas se sua casa estiver alicerçada sobre a rocha, não vai se abalar, porque você está fundamentado numa rocha firme e inabalável. Então ele vem para destruir, mas Jesus veio para edificar. Jesus veio para edificar. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Sabe por que a igreja está firme hoje? Independente do governo eleito, independente dos governos que virão, independente dos partidos, das visões políticas, independente das teorias econômicas, a igreja pode sofrer ameaça, pode, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Foi Cristo que disse. E Cristo, quando disse isso, Ele nos disse: edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a pastor, a igreja não pertence a padre, a igreja não pertence a bispo, a igreja não pertence ao papa, a igreja pertence a Jesus Cristo, e não há quem possa deter a igreja do Senhor. Não há quem possa deter. Por isso nós não tememos a nada, não tememos a ninguém, porque bem sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. É o Espírito do Deus vivo que se move em nós do que o que está no mundo. Então a igreja está edificada. Por isso que as portas do inferno não prevalecem, porque a igreja está edificada em Cristo. E quando a Bíblia nos diz edificarei minha igreja, é um Cristo vivo. É um Cristo vivo. Você não sabe, o Império Romano, com todos os seus imperadores, queimaram a Bíblia, todos os exemplares da Bíblia, e ainda hoje a Bíblia é o livro mais publicado, é o livro mais vendido, é o livro mais lido do mundo. Porque é obra santa, meu irmão. Ninguém detém. É obra santa, é obra do Espírito de Deus. Então o inimigo veio para matar, Jesus veio para dar vida. O inimigo veio para roubar, Jesus veio para restituir. O inimigo veio para destruir, Jesus veio para edificar. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para ser apenas mais um mestre da moral, apenas mais um sábio pensador, apenas mais um grande líder, apenas mais um fundador de uma religião, caso que ele não é, apenas mais um orador de multidões, um comunicador excepcional a pessoas. Não, ele veio para destruir as obras de Satanás. Agora, ouça bem, a Bíblia chama o diabo de diabo mesmo. Tem religiões que proíbem os seus sacerdotes chamar o diabo do diabo. E aí eles criam um pseudonônimo para chamar o diabo. Mas o diabo é diabo. A Bíblia chama o diabo de diabo. Sabe por quê? Porque o diabo não é um ser mitológico. O diabo não é uma lenda folclórica. O diabo existe. O diabo é real. O mundo espiritual é uma realidade. Existem forças antagônicas o tempo todo, indo de encontro com os propósitos de Deus em nossas vidas. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 27, não deis lugar ao diabo. Uma brechazinha, se você abrir para ele, ele cria uma bagunça terrível na sua vida. O diabo, ele é diabo.
E ele precisa ser chamado pelo seu nome. Hoje, em nome do politicamente correto, não é sensato, segundo a etiqueta gospel, chamar o diabo do diabo. Cria outro nome, mas não chama diabo porque assusta as pessoas, repele as pessoas. Jesus chama o diabo do diabo. O diabo precisa ser chamado pelo seu nome. Ele é adversário, Satanás. É isso que ele é. E hoje, mais do que nunca, as pessoas ignoram a sua atuação. Não ignore. Sabe por quê? A maior estratégia do diabo é fazer com que você ignore. É fazer com que você pense que ele não existe. Quem aqui já assistiu O Advogado do Diabo, um filme muito antigo, vai lembrar de uma cena em que o personagem Robert De Niro, ele começa a rir, dar gargalhada, quando o homem diz para ele, o diabo não existe. Ele disse, essa é a minha maior estratégia, fazer com que as pessoas não creiam que eu existo. De fato ele existe. E há coisas que acontecem em nossas vidas que nós não percebemos, mas é uma ação e é uma atuação do inimigo para matar, para roubar, para destruir. Mas eu me recorro a esse texto. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. A pergunta a se fazer agora é, de que lado você está? Do lado da luz ou do lado das trevas, do lado do bem ou do lado do mal, do lado da verdade ou do lado da mentira? Porque conforme está escrito em João 8:44, ele é o pai da mentira. Ele é o pai, a Bíblia não fala que ele criou nada, a única coisa que ele criou foi a mentira, que é justamente o oposto da verdade, porque ele não suporta a verdade. Ele quer ver famílias se degladiando, ele quer ver casais, cônjuges dentro de casa, disputando, para ver quem fala mais alto, e para ver quem desce mais o nível. É isso que ele quer. Eu queria que Deus te desse a visão, quando você entra em discussão com sua esposa, ou com seus familiares, com seus filhos, com seus pais, que você tivesse a visão espiritual do que está acontecendo no reino espiritual. Sabe o quanto a comunicação, ela sofre interferência. Quem é casado sabe que você fala algo, o seu cônjuge entende outro. E é um mistério terrível, né? Você faz algo e já interpreta de outra forma. E aí depois os dois estão intrigados. Eu lembro de uma história de que o marido brigou com a esposa e ficaram tão chateados. E ele não conseguia acordar. Era sempre a esposa que lhe acordava para trabalhar. Aí ao dormir ele escreveu um bilhetinho e diz bem assim, olha, me acorde, antes era amor, me acorde, agora olha, me acorde às 6:30. E quando ele foi acordar já era 7:30. Ele diz, infeliz, miserável, desgraçada, ele esqueceu de me acordar. O bilhetinho está aqui, ela não viu. Quando ele foi lá, está escrito lá embaixo, são 6:30, acorde. Ou seja, o nível de comunicação entre o casal, o nível de comunicação entre o casal estava tão terrível, né, que agora estava usando as mesmas armas, é tudo que o inimigo quer, e isso reflete na criança, porque se você fala alto com sua esposa, amanhã o seu filho vai falar alto com a mãe, você não vai ter moral para repreendê-lo, porque você vai perguntar, você aprendeu aonde, rapaz, isso? Ele vai dizer, aprendi com o Senhor. Aprendi com o Senhor. Mesma coisa o contrário. Então nós temos que saber quem é o nosso inimigo. No livro best-seller A Arte da Guerra, a primeira lição é, descubra quem é o seu inimigo. Quem é o nosso inimigo? Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então seu inimigo não é carne e sangue, seu inimigo são influências espirituais querendo destruir a tua vida, querendo acabar com a tua vida. Porém, lembre-se, o Filho de Deus se manifestou.
para destruir as obras do diabo. Depois da manifestação do Filho de Deus, o diabo já não tem mais autoridade sobre todos. Existem alguns que ele vai ter que respeitar. Existem alguns que têm o selo do Espírito, a marca da promessa, o sangue do Cordeiro, e ele vai ter que respeitar. Ele vai ter que respeitar. Hoje, conversando com Lucicleide e Hamilton, que viveram uma experiência de expulsar um demônio, e o demônio ficava sem querer olhar para elas, na realidade para eles, o casal ficava sem olhar, e de repente o inimigo olhou e disse: eu vejo anjos do lado de vocês. Hoje a gente falava sobre isso, né? Eu vejo anjo do lado de vocês. Então a glória é tão grande que ardia na face deles, e o inimigo não conseguia olhar. Ele tem que respeitar aqueles a quem Deus consagrou para usarem o seu nome, o seu reino, a sua autoridade. Ele vai ter que respeitar. Ele vai ter que respeitar. Foi o que aconteceu em certa ocasião, tendo uma experiência de exorcismo, expulsando um demônio. E eu cheguei e citei 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Eu não sei se as obras aqui são de simpatia, de feitiçaria, de macumba, mas seja lá o que for, estão destruídas a partir de agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Gente, não são palavras mágicas, como alakazam, alakazim, abracadabra. Muito bem, minha filha, para saber se você está atenta, esperta. Não são palavras mágicas, não são palavras que têm poder em si mesmo, não. Mas é o nome de Jesus que faz toda a diferença. É o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que não há nome mais sublime, não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. A Ele foi dado um nome em que todos os seres dos céus, da terra e debaixo da terra se curvarão e confessarão com sua própria boca que Ele é o Senhor. O nome de Jesus tem poder. E sabe o que é que Jesus nos diz? Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios em meu nome. Não tem nada a ver com rosa branca, não tem nada a ver com ramo de arruda, não tem nada a ver com sal grosso, não tem nada a ver com água fluidificada, não tem nada a ver com azeite de Israel, não tem nada a ver. É o nome de Jesus que tem todo o poder, e é no nome de Jesus que nós faremos os milagres acontecer. É no nome de Jesus que eu estou aqui, é por causa do nome de Jesus que você está aí, é por causa do nome de Jesus que nós estamos aqui limpos, vivos, sarados na presença de Deus. Eu tenho visto esse nome surtindo efeito na vida de jovens que antes estavam perdidos e hoje vivem para Cristo. Eu tenho visto esse nome, gente, restaurando famílias, que coisa linda, coisa que a psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia não explica, mas a igreja é a maior instituição no mundo que promove ressocialização, reabilitação como nenhuma outra. E aí tira o indivíduo do mundo das drogas, tira o indivíduo do mundo do tráfico, tira o indivíduo da pornografia, da promiscuidade, tira o indivíduo desse mundo vil, pagão. É lindo demais essa obra. E o que é isso? Isso só tem uma explicação. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Satanás não tem mais vez, o Satanás não tem mais lugar, Satanás não tem mais liberdade, porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, para que ele pudesse comprar para si um povo eleito, um povo santo, um povo que é propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa, menina dos seus olhos. Eu faço parte desse povo, eu faço parte desse rebanho, eu faço parte. É tão bom ver isso, Jesus operando, transformando. Eu fico olhando para uns aqui, o que seria de vocês
se não fosse Jesus, hein? O que seria do evangelista Reginaldo se não fosse Jesus? Ou como Jesus é bom. Você não sabia, mas Reginaldo era um cachaceiro de primeira, gente. Eu vou entregar aqui. Reginaldo derrubou um poste. Bebo. Era um Fusquinha? Num Fusquinha, ele veio num Fusquinha bêbado. Sabe aquele poste atrás da igreja São Francisco? Do lado daquela subestação desativada? Perto da casa de Mônica. Sabe aquele poste, Mônica? Você lembra não, quando você era criança, dessa história? Reginaldo veio bêbado, pá, o poste caiu. Meu Deus, graças a Deus que Jesus salvou, porque senão ele ia derrubar as pontes de Paulo Afonso. Ia derrubar tudo de Paulo Afonso. Como Jesus é bom, rapaz. Como Jesus faz maravilhas. Rapaz, eu fico olhando aqui para Halley. Olha que coisa linda, rapaz. Não é, Lila? Olha que coisa linda. Deus deu um sorriso diferente. Um homem de família que tem hora para chegar em casa. Isso é bom demais. Só Jesus faz essas coisas. Coisa linda é o que Jesus tem feito, gente. Em vidas, em famílias, em cidades. Cidades que fecharam prostíbulos. Cidades que fecharam bares. Como um homem chegando em uma vila e diz: eu quero uma bebida. Aí diz: aqui não tem não vende não. Ele vai para outro. Só não adianta procurar que não vende. Como é que é? Aqui é o único lugar que eu vejo que não vende nenhum tipo de bebida. Por que não vende nenhuma bebida? É porque um homem chamado John Wesley passou por aqui. Ele mudou isso aqui. O cenário, a história. Quem comprar o livro A Pregação da Palavra vai ter acesso a essa história. Aproveitando o momento e fazendo propaganda do meu livro. Mas eu queria concluir aqui dizendo o seguinte: existia 3 personalidades que silenciaram o Maracanã, que na época e durante muito tempo foi o maior estádio do mundo. As pessoas Frank Sinatra silenciou o Maracanã como ninguém. A segunda pessoa foi João Paulo II, Papa, quando veio no Maracanã. O Maracanã ficou em silêncio. A terceira pessoa foi Alcides. Alguém lembra disso aqui? 1950. Alcides Didi. Alcides Didi foi aquele miserável, perdão da palavra, do uruguaio que fez o gol no Brasil na Copa do Mundo. O Maracanã ficou em silêncio. Até então, só essas 3 pessoas tinham calado o Maracanã. Aí, em 1978, veio uma pessoa, que ficou considerada a 4ª pessoa a calar o Maracanã. O nome dele é o evangelista Billy Graham. Ele esteve no estádio do Maracanã. Naquele dia, milhares e milhares de pessoas, 600 mil pessoas. No final, centenas e centenas de pessoas na frente aceitando Jesus como apelo. O interessante foi o noticiário após. Nenhum acidente, nenhuma colisão, nenhum assalto. Os bares fecharam suas portas no Rio de Janeiro. Os prostíbulos fecharam as suas portas. Casa de show fecharam as suas portas. Cassino clandestino fecharam as suas portas. Nenhuma ocorrência no Rio de Janeiro. E alguém perguntou: o que foi que aconteceu que a cidade parou? A outra pessoa respondeu: um homem de Deus, Billy Graham, pisou nesse lugar e fez toda a diferença. Billy Graham foi recolhido para a eternidade esse ano. Ele já não está mais aqui para fazer o mesmo, mas eu estou. Você também está. E a mesma unção que havia nele há em nós. Ele mesmo disse: eu nunca fui um grande pregador. A única coisa que eu fiz foi falar da palavra, e a palavra por si só
surtiu seu efeito, curando, sarando, livrando, libertando, salvando, batizando, restaurando, renovando. Oh, glória! É isso que a palavra de Deus faz. Basta tão somente anunciar a palavra de Deus. Vamos anunciar a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos a continuidade de Cristo nesse mundo. Não sei se você entendeu, João 20, 21. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como, na mesma unção, na mesma autoridade, no mesmo poder, assim como eu também vos envio. Então, se Cristo veio ao mundo, se Cristo se manifestou esse mundo para destruir as obras de Satanás, Ele te levantou para fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo, para desfazer mesmo. Não é para ter medo dos vultos, não. Não é para ter medo das assombrações, não. Para ser cheio do Espírito Santo, para desfazer as obras do diabo. Estava com minha esposa certa vez e a gente passou por uma encruzilhada. Quando eu vi na encruzilhada, estava lá a vela ligada, 1 litro de bebida, uma bandeja de barro, um pão, uma rosa e tantas coisas lá. Estava lá o trabalho feito. Tem até uma barata d'água, aquela bichona bem assombrada que tem lá, né? Desci do carro, parei meu carro e disse: eu fui levantado para isso, para desfazer as obras do diabo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar as boas novas de salvação, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os oprimidos e os algemados, para levar cura aos que estão enfermos e doentes. Então estendi minha mão, repreendi em nome de Jesus e comecei a jogar tudo para bem longe. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. E eu disse: eu não sei o que foi feito, nem para quem foi feito, mas a partir de hoje eu tenho plena convicção que essa obra foi destruída por causa do poder de Jesus. Nenhum mal fará a ninguém por causa do poder que há no nome de Jesus. Ei, se você não fizer isso, quem é que vai fazer? Eu não estou falando aqui para você invadir centros organizados, localizados e começar a destruir. Não é isso. Eu estou falando aqui para você, na autoridade que Jesus lhe deu, ser usado para desfazer aquilo que está sendo feito dentro da sua casa, aquilo que está sendo feito no seu ambiente de trabalho, com graça, com unção, com discernimento, com sabedoria. E para aquilo que está em ambientes públicos, em nome de Jesus, vamos lá e vamos desfazer sim. Vamos desfazer sim. Quando a gente cria aqui, gente, preste atenção, o Avivai. Meu Deus, é tantas críticas do Avivai. Vocês acham que o que é o Avivai? Eu não estou dando explicação a vocês, vocês sabem muito bem, mas o que é o Avivai? Nós tivemos aqui, Anne é minha testemunha, graças a Deus, tem Anne aqui, e minha esposa Vanessa. Nós estávamos agora em Brasília esse ano, e o Carlito Paz estava pregando, vocês vão lembrar disso, sirva testemunho para a igreja. Ele vai mostrar no final da mensagem dele, uma igreja que foi construída dentro do Coliseu Romano, onde os cristãos mais morreram foram no Coliseu Romano, foram perseguidos lá, sendo alimento de animais selvagens, silvestres, animais ferozes, sendo mortos pelos bárbaros, gladiadores. Aí sabe o que é que os cristãos na frente, sabe o que é que eles fazem? Eles dominam território, eles poderiam construir uma igreja em qualquer lugar, vocês lembram disso? Eles vão e constroem a igreja dentro do Coliseu. Sabe por quê? Aonde abundou o pecado, tem que superabundar a graça de Deus. Tem que superabundar a graça de Deus. Quais são os dias e o mês em que o nosso país é entregue ao pecado? Qual é? É justamente no período do carnaval. E o que nós vamos fazer? Nos esconder
nas catacumbas romanas, enquanto Nero coloca fogo em Roma. Nero colocou fogo em Roma e ele tocava o seu violino, dizendo que a culpa era dos cristãos, os bode expiatório da vez eram os cristãos. É isso que nós vamos fazer? Não, hoje nós temos vez, hoje nós temos voz. É a hora de sair para as ruas e declarar que Paulo Afonso, Bahia, que o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos declarar que o patrono, que o padroeiro, o único Senhor dessa cidade, desse povo, é o Senhor Jesus. Vamos destruir as obras do inimigo. Eu sei que eu estou falando aqui, Deus está lhe alertando, lhe orientando, onde você deve atuar, onde você deve fazer. Você vai destruir, você vai chegar para os seus filhos e vai dizer: olha, esse canal aqui, não. Felipe Melo nessa casa, não. Amém, irmãos? Felipe Melo, não. É Felipe Melo, né? Felipe Neto. Felipe Neto, não. Minha esposa é testemunha disso há 1 ano e tanto. Eu cheguei para Gabriel e disse: você não vai assistir mais esse Felipe Neto. Neto dos infernos. Esse Felipe Neto dos infernos, você não vai mais assistir. E minha esposa perguntou: mas por quê? Eu disse: eu não sei o que foi. O tom da voz desse camarada me incomodou. O tom. Eu já senti algo no timbre da voz dele. Me incomodou. Depois eu fui pesquisar sobre o camarada, ensinando sexualidade às crianças, ensinando satanismo às crianças, ensinando disfarçadamente. Então você tem que ter cuidado com o que os seus filhos vão assistir, o que vai influenciar os seus filhos. Quais serão as influências que os seus filhos vão ter? Gente, isso é destruir as obras de Satanás. E é para isso que nós fomos chamados. Eu quero concluir dizendo aqui só o seguinte: Jesus é quem fala. Jesus diz o seguinte: depois de João Batista, o reino de Deus é ganhado à força. Meus irmãos, o reino de Deus é ganhado à força. Não queira romancear o Evangelho, porque o Evangelho requer uma fé com força. Adorar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma e com toda a sua força. Existem decisões que exigem de você, sabe o que? Força. Se você quer perder alguns quilinhos, você vai ter que se esforçar. Se você quiser entrar em forma, você vai ter que levantar peso, puxar peso na academia. Tudo isso é esforço. Se você quer ser bom em algo, futebol, tem que ter força. Tênis, força. Xadrez, tem que ter força, dedicação. Tudo exige tempo, exige dedicação, exige força. Então, quando Jesus diz o reino de Deus é ganhado à força, sabe o que ele está querendo dizer? Ele quer mais de você. Ele quer mais de você. Ele quer muito mais do que vir somente aos cultos. Ficar em pé, sentar, ficar em pé de novo, sentar, dependendo do dirigente, ficar em pé de novo. Isso é uma coisinha que incomoda, né, gente? Disfarça. Fica em pé, senta. Tá. Ele quer mais do que isso. Ele quer mais. Ele quer que você saia daqui segurando essa tocha, que é a unção do Espírito, incendiando vidas, incendiando corações, incendiando, fazendo o fogo do Espírito aquecer, de uma forma que haja transformação. Irmãos, receba essa palavra. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo serão destruídas porque o Filho de Deus já se manifestou. E Ele ainda se manifesta em nós e através de nós, porque somos as suas testemunhas até os confins da terra para todas as criaturas. Receba isso em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.